Bom dia a todas e a todos. Muita honra que eu dou início a essa reunião solene em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, conforme requerimento 7.278, de autoria do vereador Jaime Asfora e do vereador Ivan Moraes. Então, nós estamos juntos, somos co-signatários do requerimento que deu origem a essa sessão solene e vamos também dividir a presidência dessa sessão. Eu começo, pois o Jaime continua. Dizer que é um orgulho muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, com a comunidade palestina e seus amigos e amigas. E a gente também já anuncia que a gente vai fazer, é um compromisso nosso, uma lei municipal também que torne esse dia também o Dia Municipal de Solidariedade ao Povo Palestino. Isso foi um compromisso que a gente teve da última vez em que nos reunimos, há pouco tempo, com essa comunidade. Eu gostaria de convidar as pessoas para compor a mesa. O vereador Jaime Asfora já está aqui comigo. Convido o companheiro Issa Azim, que é economista, antropólogo, integrante da diretoria da Federação Árabe Palestina no Brasil. Gostaria de convidar o companheiro André Frege, que é jornalista e integrante da Aliança Palestina no Recife. Agora gostaria de convidar a todos e todas, assim que André sofreu um pequeno acidente, espero que esteja tudo bem. Acho que foi uma barroada, na verdade. Agora convido a todos e a todas para, de pé, ouvirmos e acompanharmos o hino da Palestina. شعب
Peço a todas e todos que continuem de pé para que possamos ouvir agora o hino nacional brasileiro. Pessoal, eu queria quebrar o protocolo, e eu e o Ivan somos muito de quebrar o protocolo, até quero dizer o seguinte, que é a primeira vez que aqui na Câmara a gente toca um hino de outro país antes do brasileiro, e essa iniciativa de Ivan foi muito boa. Eu, como neto de palestino, fico feliz. Queria chamar Jacques Ribeboim aqui para a mesa, representando a comunidade judaica, ele que é um judeu progressista, a favor do Estado palestino, e também tem, além de ser um grande intelectual da cidade, ele também preside o PV no Recife, esse partido importante para a democracia. Desculpe, Ivan. Nesse momento, convido o vereador Jaime Asfora a dirigir-se à tribuna para fazer suas colocações.
Bom dia a todos. Desculpem aí o atraso no começo da solenidade. Está faltando a flor preta, mas a gente não achou, porque eu tinha pedido para a gente fazer a ornamentação com flores das cores da bandeira palestina. Viu isso? Pretas, vermelhas, brancas e verdes. Mas ninguém achou flor preta, não sei nem se existe, mas essa é a bandeira palestina aqui também. Eu queria dizer que estou muito feliz hoje, pessoal. Como neto de palestino, meus avós nasceram em Belém, meu avô Gemil e minha avó Maria nasceram em Belém, na Palestina. Cidade tão importante, como toda a Palestina, né, e como também o Estado de Israel para o mundo todo. Aquela terra realmente é uma terra santa e era para viver em paz, mas infelizmente estamos longe disso. Mas queria cumprimentar inicialmente meu querido amigo, meu companheiro, tantas lutas. Essa não é a única luta, são várias, inúmeras. Todo dia aqui no plenário a gente está junto em causas democráticas, dos direitos humanos, em causas sociais, que é meu amigo, esse grande vereador, esse grande parlamentar, que é Ivan Moraes. Eu tenho muita alegria de fazer coisas em conjunto com você, até porque é sempre muito prazeroso. Queria agradecer a presença aqui de Issazin, né, que além de ser economista, antropólogo, um grande intelectual, é um querido amigo, né, primo também, e vai falar um pouco aqui também sobre os 125 anos da imigração palestina no Brasil, que, para meu orgulho, segundo ele pesquisou e descobriu, começou com meus bisavós, que vieram com minha avó pequenininha, né, meus bisavós paternos, Bichara e Helena Asfora. Bichara e Helena, que eram palestinos. Inclusive, o nome da minha filha é Helena, também em homenagem a ela. Meu querido primo e amigo Betuca Alberto Bichara Asfora, representando aqui a família Asfora como um todo, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Sim, isso é da diretoria da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, que é muito importante. Eu estive lá no Congresso em Porto Alegre em abril, e eles praticamente, que eu não faço nada, fazem das tripas coração, tiram sangue, leite de pedra, sem recursos, sem apoios, mas conseguimos em várias capitais do Brasil realizar sessões solenes para marcar o dia de hoje, como em Porto Alegre, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Meu querido amigo colega, eu sou procurador do Estado com muito orgulho, desde 95, Rodolfo Cavalcante, que está aqui, uma honra, alegria, Rodolfo. Rodolfo, além de ser um procurador de mão cheia, também é um cara que comunga comigo, com o Ivan, é amigo comum, compartilha, né, da luta pelos direitos humanos, pelo Estado Democrático de Direito, por um Brasil melhor, principalmente nesse momento, né, em que a gente está tendo nossa democracia sob ataque permanente. Meu querido amigo também, Jonas Moreno, advogado, um dos caras que mais luta pela paz que eu conheço. Tem um trabalho pessoal em defesa dos refugiados, abnegado em defesa dos refugiados, de modo geral. Refugiados de todo mundo que estão aqui, sírios, venezuelanos, né? E ele é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, um cara extremamente progressista, um democrata também. E essa comissão, ela abarca a subcomissão, Ivan, de apoio aos refugiados da OAB. A OAB tem um trabalho nesse sentido que pouca gente sabe. Os refugiados sofrem muito. A gente está vendo aí, nossos irmãos palestinos sofrem lá dentro, refugiados lá dentro e refugiados em outros países. Mas aqui a gente também tem refugiados sírios, que são irmãos nossos, refugiados venezuelanos, refugiados de todo tipo, pessoas que estão passando fome, literalmente. E esse trabalho de Jonas é fenomenal, um trabalho cristão, efetivo. Parabéns, Jonas, sempre. E queria também citar a presença de André Frege, né, que também é primo, jornalista. As famílias Frege, Azinha, Asfora, todas são de origem palestina, para os que não sabem, e membro da Aliança Palestina no Recife. Teve há pouco tempo na Palestina, fez um belo artigo para Marco Zero, e está aqui para nossa alegria. E os outros membros da Aliança Palestina pelo Recife, João Asfora Neto não pôde vir, mas está presente espiritualmente. Queria também saudar meu querido amigo Jacques Ribemboim, que é um grande intelectual, uma pessoa que é importantíssima para a formação do pensamento da nossa cidade, amigo, e que eu posso dizer que representa a comunidade judaica aqui,
que para nós é muito importante que ele tenha vindo, porque uma das coisas que eu quero registrar aqui é que Recife e outros lugares deviam ser exemplo para o que está acontecendo hoje com o atual governo de Israel, que é um governo, atual gestão fascista, autoritário está subtendido dentro do conceito de fascista, né? Um governo que oprime, que mata os palestinos, que segrega, que faz com que, como disse Barra, é Barra, né? Barra, desculpa, toda vez eu me confundo. Como disse Barra recentemente, um palestino que tem uma longa militância, um intelectual palestino, esteve aqui com a gente, numa reunião pública que eu fiz com o Ivan também, vivem como um subpovo, uma subnação, vivem como párias, vivem como sub-humanos lá na Palestina. No estado onde meu avô nasceu, onde minha avó nasceu, então é muito importante para a gente estar celebrando isso com pessoas tão representativas aqui, Betuca, né? A gente sabe como é emocionante para a gente ouvir o hino da Palestina, falar sobre isso e dizer que a marca de Yasser Arafat, que esse ano faz 15 anos que se foi, não desaparecerá. Qual é a marca de Yasser Arafat? Eu digo que ele dedicou a vida a uma coisa e deu certo, manter viva a chama da nação palestina, né? E a gente tem esse desafio, não deixar cair essa chama, apagar, porque muitos poderosos, como o governo americano, Trump, etc., o governo Bolsonaro, querem que se apague, que o sentimento de nação, de pertencimento, de que a gente é uma nação, mais do que um povo, mais do que um Estado. Claro que a gente quer e merece nosso Estado, mas a gente é uma nação, o conceito de nação é muito importante. Nação tem que ter um território, por isso que o Estado é uma consequência natural. Então, é importante a gente se sentir como nação, porque a partir do momento que a gente se mantém como nação, onde estejamos, quer estejamos aqui ou lá, todos que são ligados, não só por sangue, mas afetivamente, como os membros da Aliança Palestina pelo Recife, que a maioria não é palestina, mas que é tão palestina quanto afetiva, política, socialmente, espiritualmente, todos nós não podemos deixar essa chama cair. Nós somos uma nação, nós somos mais do que um povo, e como toda nação precisamos de um território, e para isso só há uma fórmula, a criação do Estado palestino, que é preconizado pela ONU. Desde 47, desde 48, para terminar, a data de 29 de novembro, que é hoje, Dia Internacional de Solidariedade da Palestina, Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, foi criada em 77, nesse dia 29 de novembro, porque foi nessa data que a ONU, quando fez a partilha do Estado da Palestina, à época, disse que deveria haver o Estado da Palestina, né? Numa faixa de terra muito maior do que é hoje. O que a gente reivindica hoje é 22% só. Naquela época se incluía muito mais coisa, incluía um percentual muito maior. Então não é admissível que a gente não tenha o Estado palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, me encaminhando para terminar, já falei aqui do meu orgulho, da minha alegria de ser palestino, de ser neto de palestino e palestino, de ter tido meus bisavós como os primeiros imigrantes, Bichara. Eu queria registrar para eles aqui de um grande lutador pela causa palestina, uma grande figura humana, um cara que nunca deixou de lutar pela causa palestina, inclusive usando o seu potencial de influenciador, de formador de opinião, de líder, inclusive empresarial, que é Sami El-Ali, que está aqui. Veio de Natal só para isso. Sami é um grande empresário próspero, um grande empreendedor, um empresário de respeito em Natal, em todo canto. E sua presença aqui me traz, além de tudo, inúmeras recordações. Porque, Betuca, eu me lembro quando eu entrei na Aliança Francesa, eu estudei francês, inventei de estudar francês uma época, aí eu conheci melhor, só conhecia de vista, João, porque meu pai tinha brigado com meus tios, enfim, a família não se falava, e aí a reconciliação veio quando a gente se encontrou na aula de francês, eu com 18 anos. E aí, nessa época, a gente ia muito a Natal, e Sami sempre nos recebia, sem cobrar nada do Natal Marotel. A gente ia lá fazer eventos, participar de Feira das Nações, etc., e se congraçar, se confraternizar. Sami sempre foi um cara muito generoso. É uma alegria você estar aqui. Para quem não sabe, também, para terminar, Sami é casado com uma pernambucana, né, filha de José Dantas, companheiro de Luiz Gonzaga. Bem, pessoal, já falei demais. Eu queria terminar aqui
realmente dizendo que esse é um momento muito importante nesses 7 anos de mandato. Eu espero, junto com o Ivan, todo ano a gente fazer isso, e no final aqui da solenidade a gente vai assinar em conjunto, eu e o Ivan, 2 projetos que são meus, que são tanto meu quanto dele, são nossos, que são compromissos com vocês também, inclusive com a Federação, com a Aliança Palestina pelo Recife, André. A gente vai assinar hoje, a gente conseguiu localizar uma praça, um projeto de lei denominando uma praça na cidade, Praça Palestina. Vai ser assinado hoje o projeto, começa a tramitar segunda-feira, então é oficial. E a segunda coisa é um projeto de lei instituindo o dia 29 de novembro como um dia municipal de solidariedade ao povo palestino. Porque tem dia municipal para muita coisa irrelevante, e não tinha até agora um dia municipal para a gente ter a obrigação, a prefeitura, colocar no calendário oficial, e a gente ter a obrigação de celebrar, comemorar, protestar, né, contra o estado de coisas que está lá, esse estado de coisas que demora tanto a mudar, né? Você vê, só Netanyahu, que é esse gangster, está lá há 10 anos no poder. Enfim, mas vamos continuar juntos, porque se a gente se separar, se a gente se dispersar, a gente não está ajudando a causa palestina. Conseguiu, Thaisa? Então é isso. Eu queria citar um poema de Arafat, mas eu não consegui localizar. Mas ele diz mais ou menos assim: quando nós não pudermos mais lutar, nossas mulheres lutarão. Quando nossas mulheres não puderem mais lutar, nossos filhos lutarão. Quando nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos puderem mais lutar, nossos mortos se erguerão e lutarão. É de Arafat. Muito obrigado. Parabéns pelo pronunciamento, companheiro Jaime. Eu quero registrar aqui uma correspondência da companheira desembargadora do TRT, Dione Nunes Furtado da Silva, agradecendo o convite, mas não poderá vir, assim como do senhor José Ricardo Galdino, cônsul honorário de Cabo Verde, também nos deseja pleno êxito no nosso evento. Passo a presidência dessa solenidade agora para o companheiro vereador Jaime Asfora. Quando ele diz que a gente se conhece de outros carnavais, ele diz isso de forma muito literal, né? Porque acho que ninguém da política eu encontro mais no carnaval do que Jaime. Jaime. Então, depois dessa acolhida carinhosa, eu quero convidar com muita alegria o nosso querido Ivanzinho, o vereador Ivan Moraes, para a tribuna, para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento. Bom dia mais uma vez a todas e todos. Serei breve. Como já me falou, a gente tem procurado tocar a pauta da solidariedade ao povo palestino junto, né? Eu como aliado do povo palestino, ele como palestino, né, de sangue, de luta e de vivência. Temos dialogado com essa comunidade desde o início do mandato. Esses projetos a que ele se refere, o que cria uma praça, que poderia ser uma rua, mas um logradouro público, denominado Estado da Palestina, a criação do Dia Municipal da Palestina, e estamos juntos também procurando dialogar com a Prefeitura do Recife, mesmo estando na oposição, mas procurando dialogar de forma muito fraterna com a Prefeitura do Recife, para que a gente consiga, finalmente, firmar um acordo de irmanamento entre as cidades do Recife e a cidade de Belém. O Recife é a cidade brasileira em que há a maior imigração palestina, e a maior quantidade de pessoas que habitam no Recife, vindas dessa região do mundo, vieram da cidade de Belém. Então, nada mais natural, nada mais correto, nada mais engrandecedor para a nossa cidade que esse acordo seja firmado em papel e que as duas cidades possam trocar tecnologias, possam incentivar o turismo, né, e possam, naturalmente, dar visibilidade à importância daquela cidade, representando todo o Estado da Palestina. Aí alguém pode perguntar: Ivan, por que você se esforça tanto? E vocês, Ivan e Jaime, se esforçam tanto para prestar solidariedade ou para falar no nome de um país, né, com tantos países que há no mundo, com tantas lutas que há no mundo? Eu acho que ser aliado da causa palestina, Vossas Excelências e Vossas Excelências, ser aliado do Estado da Palestina e se solidarizar à luta do povo palestino,
é você afirmar a importância da luta contra todo tipo de opressão. O povo palestino não é de hoje, há pelo menos 70 anos, 71 anos agora esse ano, quando aconteceu a Nakba, é símbolo da luta pelo direito de existir, é símbolo da luta pelo direito de viver na terra em que seus antepassados criaram suas raízes, é símbolo pela luta da afirmação de uma identidade, e uma identidade que dia após dia é vilipendiada, criminalizada pelos mesmos mecanismos que reproduzem todos os outros tipos de opressão. O Estado criminoso de Israel, eu faço questão de dizer, o Estado criminoso de Israel reproduz a violência de uma forma muito grande, aliada com as grandes potências mundiais, e a gente pode, sem nenhuma dúvida, sem nenhum risco de cometer nenhum equívoco, dizer que você dá as mãos ao povo palestino contra um Estado que os quer ausentes do mundo, é afirmar a luta pelos direitos humanos do mundo inteiro, é afirmar a luta contra todo tipo de opressão, seja as pessoas por sua nacionalidade, seja por sua raça ou etnia, seja pelo seu gênero, seja por sua orientação sexual. E, nesse momento, também gostaria de agradecer a presença das pessoas que fazem o coletivo LGBT Surdo, daqui da nossa cidade, que estão sempre presentes em todo tipo de atividade que ressalte os direitos humanos, não importando se é a causa específica dessas pessoas ou se é uma causa maior, uma causa que talvez não afete diretamente essas pessoas, mas elas reconhecem a importância de lutar pelos direitos humanos e lutar contra todo tipo de opressão. Muito obrigado pela presença a todas e a todos. Vamos ficando por aí, os compromissos apenas começaram. Muito obrigado. Eu queria, antes de passar a palavra para André e para Issa vai fazer o pronunciamento principal, né, vai fazer uma palestra sobre a imigração, inclusive sobre a imigração, né, Issa, Palestina. Porque para um intelectual, o professor feito ele, palestra e conferência é um negócio sério. Então, assim, eu estou chamando de palestra, mas você falando é sempre uma palestra. Falar um pouco do alto do seu conhecimento, inclusive acadêmico, sobre isso. Eu queria deixar isso por último e passar a palavra a Jacques Ribemboim e depois a André Frege. Está chegando aí? Obrigado, Jaime. Eu não esperava ter a palavra, você me pegou de surpresa, mas eu aproveito, então, para, desde já, registrar que estou aqui presente como seu amigo de muitos dos integrantes da comunidade árabe palestina aqui no Recife, uma comunidade antiga, ainda mais antiga do que a atual comunidade judaica. Então, eu não represento aqui a comunidade judaica. Eu estou aqui como amigo de Jaime, convidado, inclusive, e amigo de muitos dos que estão aqui presentes e de tantos colegas. Meu pai, inclusive, foi padrinho de casamento de um Asfora. Aliás, a família Asfora é grande pra caramba, né? Eu digo, se juntar os Asfora e o Azim, já dá mais de 1000 pessoas. Elege pelo menos 2 vereadores, viu? Oi, Ivan, oi. Mas é claro que, como integrante, não representante, mas integrante da comunidade judaica, a gente tem satisfação, sim, de homenagear o povo palestino, é um povo que certamente merece seu Estado, e evidentemente ao lado do Estado de Israel. Eu concordo em 90% do que foi falado aqui, tenho certeza que vou concordar também com o que será falado, mas, assim, eu não considero, por exemplo, na fala do Ivan Moraes, o Estado de Israel como um Estado criminoso, né? É um Estado que, sim, pode cometer falhas como todos os demais, é um Estado que é um exemplo de democracia no Oriente Médio, Ivan. Então, a menos dessa sua frase, eu diria que estamos juntos no restante. Mas, então, eu desejo sucesso nesse evento, parabéns aos organizadores, e o que eu tenho a dizer é que sinto-me particularmente homenageado em estar aqui junto com vocês. Obrigado. Obrigado, Jacques. Muito obrigado. Importante você estar aqui, importante você deixar a sua contribuição. Muito obrigado.
Então, passar a palavra aqui para André Frege. Bom dia a todas e todos. É uma sessão solene, mas eu queria quebrar o protocolo para sugerir um tratamento diferenciado aqui na tribuna. As pessoas um pouco mais altas têm que se abaixar aqui para poder falar. Abrir as pernas é a estratégia, mas todo mundo está ouvindo bem, né? Não, tá bom. São palavras rápidas, na verdade a gente já... A gente já... meu ofício não permite a filiação partidária. Eu trabalho na Justiça Eleitoral. E, então, a gente já conversou sobre a questão palestina na reunião pública há 15 dias, né, quando estivemos com o ativista Barra Hilo. Eu vou deixar a fala principal aqui para isso, que vai trazer um pouco da questão da imigração e da situação do povo palestino. Por amor ao debate, eu precisaria fazer um gancho aqui na fala do prezado Jacques Ribeiboim, porque aí a gente precisaria marcar uma reunião aberta para os dois lados poderem expor a questão de como se dá as democracias, como se dão lá no Oriente Médio, né? Mas eu queria especificamente falar sobre solidariedade. Aqui eu represento a Aliança Palestina Recife, como já foi dito. A Aliança é um coletivo formado por descendentes, mas principalmente por pessoas que não são descendentes da causa palestina e que apoiam, se engajam, lutam, defendem o direito da Palestina existir. Então, solidariedade pressupõe não o que o próprio Ivan falou, nossa raça, nossa etnia, nossa condição de gênero, nossa condição ou orientação sexual, mas nossa condição de ser humano. Portanto, para falar em solidariedade, eu queria dizer que não só nós devamos ser solidários e solidárias à causa palestina, mas nós devemos ser solidários e solidárias a todas as causas humanitárias que nós encontramos na nossa vida cotidiana, no mundo, na sociedade. Já foi citado aqui a causa das pessoas LGBT, a causa das pessoas negras, a causa das pessoas portadoras de necessidades especiais, a causa não só da Palestina, mas do povo curdo e tantos povos oprimidos pelo mundo. E aí, em relação a essa questão da solidariedade, a gente encontra justamente em pessoas que não são da comunidade palestina, pessoas que não têm a nossa origem, esse sentimento maior de solidariedade. E isso a gente reconhece não só aqui em Recife, no Brasil, mas no mundo inteiro. A causa palestina, ela é uma causa das pessoas solidárias. Então, nosso chamamento hoje, nesse Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, e agora nesse Dia Municipal de Solidariedade ao Povo Palestino, é que todas nós sejamos solidárias e solidários com todas as causas humanitárias que nós devemos nos posicionar. Finalizando, eu queria deixar uma fala, né, uma frase de Nelson Mandela, que mais ou menos sintetiza isso que a gente está aqui falando. A justiça da causa, disse Mandela. Não, a justiça da causa determina o direito da nossa luta. Somos rebeldes e a nossa causa é a liberdade, é uma frase de Yasser Arafat. A de Mandela a nossa liberdade é incompleta se não houver a liberdade do povo palestino. Ou seja, não são só as causas que nos afetam, mas nós temos que estar antenados, ligados, conectados com todas as causas humanitárias do mundo. Nós temos que estar solidários com a situação dos povos da floresta, dos brigadistas que foram presos ontem, né, já estão libertados, mas defendem o direito dos indígenas, as propriedades. Nós temos que estar solidários aos povos da América Latina, a todos os povos. É isso, obrigado aos vereadores por essas iniciativas e sigamos firmes na luta. Issa fazer o seu pronunciamento, eu volto aqui a presença para Ivan, para ele
conduzir o resto da solenidade. Parabéns, André, excelente fala. E Mandela realmente era fenomenal, né? Que falta ele faz no mundo de hoje. Muito boa citação. Então, queria, com muita alegria, passar a palavra para meu queridíssimo amigo Issazin. Bom dia a todos e todas. Eu não pretendia falar sobre a imigração palestina, como disse o meu amigo Jaime, mas eu vou fazer um brevíssimo apanhado, porque eu acho que o mais importante é falar sobre essa data nossa, né, o Dia de Solidariedade do Povo Palestino. Então, eu vou fazer só um apanhado bem rapidozinho, porque é uma coisa bem simples. A comunidade palestina que existe hoje em Recife, aproximadamente uns 5 mil pessoas. Essa avaliação foi feita no ano 2012, é possível que hoje seja mais do que isso. Então, mas pelo menos 5 mil nós somos. E os nossos avós, nossos bisavós chegaram aqui, a família Asfora chegou aqui desde o século XIX e a minha família, a Zin, chegou em 1906, especificamente, o meu avô, estabelecido primeiramente em Parnaíba, como muitos se estabeleceram no interior, né, no sertão do Ceará, no sertão do Piauí, do Maranhão, e depois, na década de 20, a maioria se relocalizou em Recife, transformando o Recife na maior comunidade palestina do Brasil até hoje. Até algum tempo atrás existia a dúvida se Recife ainda era a maior comunidade, porque houve muita migração de palestinos depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, que se localizaram no sul do país, no sudeste do país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, Santa Catarina, enfim. Né? E falava-se que a maior comunidade é lá no interior do Paraná. Mas hoje nós sabemos que Recife continua sendo a maior comunidade palestina do Brasil, com um diferencial muito grande das outras comunidades todas que estão espalhadas pelo país, é que a nossa comunidade é cristã, porque justamente, como foi dito por Jaime, nós viemos da cidade de Belém, e Belém era a única cidade predominantemente cristã naquela época, hoje em dia nem é, né? Mas naquela época da imigração, no final do século XIX, começo do século XX, era uma cidade predominantemente cristã, e foi de lá que veio quase toda a imigração, não só do Brasil, na primeira metade do século XX, mas de toda a América Latina. Os imigrantes no Brasil, calcula-se que no total tem 40 a 45 mil imigrantes palestinos e descendentes. Mas quando a gente fala desses números, são muito pequenos quando a gente compara, por exemplo, com o Chile, que tem 450 mil palestinos, e a maioria deles são descendentes também de belemitas. Então, Belém tem uma participação muito importante, realmente, na constituição dessa diáspora palestina que está aí em todos os países da América Latina. Bom, mas eu queria falar sobre a questão desse Dia de Solidariedade ao povo palestino, como isso aconteceu, o que é que nos trouxe até isso aí. Tudo começou em 1947, portanto, 72 anos, e não 71, como foi dito aqui à mesa. Né? Tudo começou em 1947 com a Resolução 181, né? Que foi publicada em 29 de novembro. Ou seja, hoje nós estamos fazendo 72 anos dessa data. Ela pretendia, essa resolução promulgava a partilha de um território que era palestino, ocupada por palestinos há milhares e milhares e milhares de anos. Há 11 mil anos, pelo menos, as cidades palestinas já existiam e claro, houve interferência de dezenas de povos que entraram lá na Palestina, né? Mas isso não descaracteriza aquele povo que ali vivia, que eram todos palestinos, independente de religião, de etnia, enfim. Até 1947, todos eram palestinos, inclusive judeus, que viviam, muitos judeus também, no território palestino, e eram palestinos. Ok? Bom, nessa ocasião em que foi promulgada essa resolução 181, os sionistas, que eram estrangeiros que tinham chegado a Israel por obra e graça dos ingleses, de americanos, e que estavam ocupando o território e estavam sendo estimulados a ocuparem o território palestino,
eles começaram a invadir as cidades e a matar pessoas e ocupar as suas casas. Né? Para vocês terem ideia, 774 cidades foram ocupadas pelos sionistas, 531 cidades e povoados foram destruídos, 725 mil palestinos foram expulsos de suas casas, de seu território, da própria Palestina. Né? Tudo isso é o que, durante algum período, eles chamaram de Nakba, ou catástrofe na língua portuguesa, né, para a população palestina. Anos depois, um ano depois, em 15 de maio de 1948, o Estado de Israel foi criado, né, e isso passou a ser uma coisa um pouco mais simples, mais sutil, mais discreta, mas continuou ainda a perseguição aos palestinos que estavam em seu próprio território. Dezenas de resoluções foram, então, promulgadas pela ONU, posteriormente, para tentar corrigir o que estava acontecendo no Estado da Palestina. Nenhuma delas foi cumprida. Não é? Uma delas, talvez a mais importante, foi a Resolução 194, de 11 de dezembro de 1948, que concedia o direito de retorno dos palestinos que tinham sido expulsos do seu território, dos 725 mil palestinos. Israel também não cumpriu essa resolução da ONU. Israel até então não fazia parte da ONU, mas queria fazer parte. Né? E com a ajuda dos Estados Unidos, no ano seguinte, em 1949, Israel é admitido como 59º Estado-membro da ONU, com uma condição de permitir o retorno dos palestinos a seus territórios, às suas casas. Israel também não cumpriu com essa resolução da ONU. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias expulsou uma nova leva de palestinos, né, que saíram de suas terras como refugiados. E Israel ocupou, depois, o território palestino, mais ainda, passando a dominar completamente, né, inclusive a parte sagrada, a parte oriental de Jerusalém, né, e novas resoluções da ONU foram também emitidas com a ideia de que Israel retornasse, e o que também não aconteceu. Israel nunca cumpre com as resoluções da ONU, nunca cumpriu com a resolução condicional. Foi o único país que entrou na ONU com uma condição. Ele não cumpriu essa condição. Bom, atualmente os palestinos ainda vivem sob a ocupação militar do Estado de Israel, não podem usufruir plenamente de seus bens e direitos, não podem se deslocar livremente em seus próprios territórios, restrição de todas as naturezas, saúde, alimentação, enfim, educação, todo tipo, né, confisco diário de suas terras ainda para novos colonos que estão sendo trazidos para dentro de Israel, apesar de toda a pressão internacional, assassinatos e prisões sem julgamento, inclusive de crianças. Existem atualmente centenas de crianças com menos de 10, 12 anos de idade, presas sem julgamento em Israel. E mais de 5 milhões de refugiados espalhados pelo mundo, a maioria deles em estados próximos à Palestina, né, estados Iraque, Irã e Egito, etc., né, da própria comunidade árabe, mas muitos outros refugiados em outros países, como a América Latina inteira, Brasil, inclusive. Né, o nosso amigo André Freges veio para cá, de certa forma, refugiado na época da Nakba. Então, esses palestinos estão espalhados pelo mundo todo, né, inclusive aqui na América Latina, principalmente. Como eu disse a vocês, só no Chile tem 450 mil palestinos, quase todos eles vindo também nesse período. Atualmente, 140 países, inclusive o Brasil, reconhecem o Estado da Palestina. Mas a ONU não reconhece a Palestina como Estado soberano, graças, evidentemente, à posição política não só de Israel, mas de alguns aliados políticos de Israel, sobretudo os Estados Unidos. Ok? É preciso que haja uma solução urgente
e real e definitiva dessa questão toda. Os palestinos na diáspora podem fazer mais pela Palestina do que os que vivem lá sob a opressão do Estado de Israel. Eu queria abrir aqui um parênteses, porque me fizeram uma pergunta aqui, uma pessoa aqui da Câmara, qual a importância desse encontro aqui na Câmara de Vereadores da cidade do Recife? Qual é o valor disso aqui dentro da Câmara? Eu tentei mostrar para ela o seguinte: dentro da Palestina, os palestinos têm muito pouca força para fazer alguma coisa por eles, por seus territórios, por suas famílias, para recuperar as suas casas, enfim. É preciso que os palestinos na diáspora façam esse papel. Se tem 450 mil palestinos no Chile, 45 mil palestinos no Brasil e 1 milhão de palestinos na América Latina, é preciso que esses palestinos todos se juntem e atuem junto a seus governos municipais, estaduais e federais, no sentido de influenciar, de interferir na sua política externa, na política junto à ONU, para que seja revertido esse quadro. Então, isso tudo que eu li aqui é uma carta, na verdade, que foi escrita com a data de hoje, está sendo entregue hoje ao secretário-geral da ONU, não é? O senhor Antônio Gutierrez, e foi escrito pelo presidente da FEPAL, o senhor Walid Rabah, ok? Grande parte do que eu falei aqui foi tirado dessa carta que foi entregue hoje ao secretário-geral da ONU. E também um ofício do nosso embaixador da Palestina no Brasil, direcionado a toda a comunidade palestina brasileira e todos os simpatizantes pela Palestina aqui no Brasil também. O nosso embaixador, Ibrahim Alzeben. Ok? Então, qual é a ideia que nós temos aqui? O que é que nós queremos? Que haja um posicionamento forte de todos nós nessa luta que ela é mais política do que qualquer outra coisa, de que nós possamos interferir, não é, para a criação de um Estado soberano. E, principalmente, na carta que o nosso presidente da FEPAL, o Walid Rabah, mandou para o secretário-geral da ONU, principalmente para que a ONU aceite a Palestina como membro pleno, como uma nação plena, e não como Estado observador dentro da ONU. É importante que haja esse reconhecimento, porque no momento que a Palestina for reconhecida como um membro pleno das Nações Unidas, nós seremos um Estado e nós poderemos, então, talvez, viver em paz, não é? Com aquela ideia da Palestina, uma Palestina livre, soberana, justa, correta, convivendo com o Estado de Israel. Hoje nós não temos a fantasia de termos uma Palestina para os palestinos apenas, mas um território para dois povos, um território para duas nações. É isso que todos nós queremos e todos nós lutamos hoje. Por isso que é tão importante a participação aqui da Câmara Municipal, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado e como o Governo Federal. Muito obrigado a todos e a todas. Os parabéns ao companheiro Issazin, nos ensinou mais um tanto. E antes de encerrar essa sessão solene, vamos fazer aqui a assinatura de 3 documentos, né, por mim e pelo vereador Jaime Asfora. O primeiro é um projeto de lei que cria
no calendário oficial de eventos da cidade do Recife, o Dia Municipal em homenagem ao povo palestino. Seria comemorado anualmente no dia 29 de novembro. O outro, também um projeto de lei ordinária, dispõe da alteração do nome da praça situada na confluência da rua Ana Camelo da Silva e da rua José Aderval Chaves, no bairro de Boa Viagem, para Praça do Estado da Palestina. E o terceiro documento é um requerimento à mesa diretora para que seja uma indicação ao prefeito da cidade do Recife, a fim de declarar como cidades irmãs as cidades do Recife, capital do estado de Pernambuco, e Belém, na Palestina. Vamos embora. Chutamos o protocolo para o espaço, ou na torta e depois vai puxar minha gravata. André Frege, você quer fazer uma colocação? Seria basicamente a despedida, né, o agradecimento, mas aí eu queria também citar para o nosso prezado Jacques Rebemoim, para todas as pessoas presentes, quando a gente falou em solidariedade, lembrar que o maior grupo solidário ao povo palestino é um grupo formado pela comunidade judaica de Nova York, Jewish Voice for Peace, voz judia pela paz. São 4 milhões, mais ou menos, de pessoas, né, que fazem parte dessa comunidade e que defendem a soberania do povo palestino, a criação do Estado palestino. É isso e muito obrigado a todas e todos. Obrigado, André. Obrigado a todas e todos. Documentos assinados serão protocolados imediatamente. Declaro encerrada essa sessão solene, convidando a todos os vereadores e vereadoras para a solenidade de entrega do título de cidadã do Recife, a doutora Maria José de Sena, na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos.